Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Quem tem o prazer de vos cumprimentar, seu irmão em Cristo, professor Carlos Eduardo, e nós estamos aí dando início a mais uma aula. Estamos falando aqui do nosso templo central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que está situada aqui na cidade de Londrina, Paraná. Estamos aqui diretamente dos nossos estúdios, querendo trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Nessa oportunidade, nós vamos dar início à nossa aula bíblica da Escola Dominical e nós vamos abordar a lição de número 9, que tem como tema o batismo, a primeira ordenança da Igreja. Nós estamos estudando nesse trimestre uma revista que tem um tema muito sugestivo. Ela vem falando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Eu creio que será uma aula produtiva e que Deus com certeza falará ao teu coração. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura do texto áureo da lição número 9 da revista CPAD, aonde está registrado em Mateus, capítulo 28, e o versículo 19, que traz a seguinte palavra: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. A verdade prática: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela Igreja. Nós temos aqui na leitura diária, para você que é um amante, um leitor da Palavra do Senhor, algumas referências bíblicas e eu gostaria de compartilhar com você. Atos, capítulo 16, versículo 33, vai trazer o tema sobre o batismo, abordando o que é uma prática cristã. Mateus 28 e 19, que é tema do nosso texto áureo, batismo, uma ordenança de Jesus Cristo. Marcos 16 e 16, o batismo é para quem crê verdadeiramente em Cristo. Atos 2 e 38, batizando os verdadeiramente convertidos. Colossenses capítulo 2, versículo 12, identificados com Cristo. E fechando a leitura da leitura diária, nós vamos ter aqui testemunho público da fé, que está em Atos capítulo 2 e o versículo 41. Nós vamos então falar sobre batismo, a primeira ordenança da Igreja, e a revista desse trimestre é enriquecida. Ela tem um conteúdo muito ímpar para as nossas vidas. Eu tenho tido a oportunidade de ler e acompanhar todas as lições, e nós vamos também, para tratar de tantos assuntos importantes, contar com o auxílio aí do pastor José Gonçalves, que é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí, mestre em teologia, graduado em filosofia e escritor de diversas obras editadas pela CPAD. E para finalizar, pastor José Gonçalves também é membro da comissão apologética da CGADB. Então vamos aproveitar tudo que nós temos aí de conteúdo nessa aula da Escola Bíblica, começando agora. Nós vamos para a introdução. Eu gostaria que você que me assiste acompanhasse comigo. Nesta lição nós vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. E veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, por Jesus Cristo e por seus apóstolos, e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. Então, é uma prática, portanto, de grande importância para a nossa igreja, para a Igreja de Cristo,
Contudo, eu quero abrir um parênteses aqui, que como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido, vamos dizer assim, desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Então, sendo assim, é necessário que a gente deixe bem claro, a gente deixe a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituído essa importante prática. E nós vamos observar isso. O batismo em águas é de suma importância, ele é um rito valorizado pelo nosso Senhor Jesus e praticado por toda a igreja primitiva. Ao longo dos séculos que foram se passando, esse rito ele se tornou uma identidade da igreja e, infelizmente, também ao longo dos anos, nós vimos esse desvio do seu propósito. Então, quanto à sua forma, por isso é muito importante a gente trazer nessa aula, abordar totalmente a questão doutrinária bíblica do batismo em águas. E também vamos falar sobre as lições da história com o objetivo de instruir os nossos amados irmãos. A lição de hoje ela vai ter 3 objetivos muito importantes. Nessa questão eu quero deixar para você que o primeiro objetivo nosso como professor, trazendo essa aula para a sua vida, é pontuar os pressupostos bíblico-doutrinários do batismo, esclarecer totalmente, tirar qualquer dúvida que você tenha em relação ao batismo. Em segundo lugar, eu quero também explicar o símbolo e o propósito do batismo. E fechando aqui os objetivos, em terceiro lugar, esclarecer a fórmula e o método do batismo. Nós fizemos a leitura da introdução. Para você que tem a sua revista e deseja fazer a leitura bíblica em classe, que tem sido feita em nossos templos, está em Romanos, capítulo 6, versículo 1 até o 11, o primeiro versículo muito conhecido de todos os amados, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Eu vou fechar com o versículo 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então nós vamos agora para o primeiro ponto da nossa lição, pressupostos bíblicos, doutrinários do batismo. Eu quero que você me acompanhe nessa rápida leitura. O batismo visto como um sacramento, a origem de um erro. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho, que viveu 354 a 430 depois de Cristo, era um bispo de Hipona que introduziu esse desvio na igreja. Ele entendia, só para você me acompanhar no raciocínio, que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual, independentemente da fé de quem o pratica. Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. A palavra sacramento, para que nós façamos uma definição bem concreta, ela traz uma ideia de ritual. Como que eu posso interpretar, como que eu posso definir? A palavra sacramento, além de trazer essa ideia de um ritual ou um sinal,
ela tem como resultado uma graça de Deus sendo transmitida ao indivíduo. Já a palavra ordenança, que é o que aborda o tema da nossa lição, o batismo não é um sacramento, ele é uma ordenança da igreja. Então essa palavra sacramento é como se trouxesse a ideia de um ritual, um sinal, e a palavra ordenança que nós estamos estudando nessa noite do batismo, ela traz a ideia de uma prática ou cerimônia prescrita no Novo Testamento, dentro de uma perspectiva memorial. Mas como, professor, o senhor quer explicar isso? Por exemplo, a ceia do Senhor, ela é um memorial do sacrifício do Senhor, instituído por Jesus. E por isso, o que nós fazemos? Nós devemos celebrar como seus seguidores. Nós vamos então abordar a ordenança, Marcos capítulo 16, versículo 16. Nós vamos pegar a partir do versículo 15, que é um texto muito conhecido. Marcos diz assim em seu evangelho: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora veja bem a colocação: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Nós podemos usar o texto de Mateus, capítulo 28, e o versículo 19. Eu quero fazer essas leituras com você para que saiamos daqui edificados. Mateus 28 e 19 diz assim, acompanhem comigo: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus. Então aqui o próprio Cristo, em Mateus 28, dando a instrução aos seus seguidores, ele está dizendo: olha, vocês vão pregar essa palavra, vocês vão ensinar essas pessoas o caminho da salvação, mas eu quero que vocês façam da maneira que eu passei para vocês, e quando vocês trouxerem esse ensinamento, vocês vão batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês vão ensinar a guardar os meus mandamentos, as minhas palavras. Nós vamos aqui então para o ponto 2, o batismo não é sacramento, como nós estamos defendendo essa tese, mas ele é uma ordenança de Cristo. Nós acabamos de ler esse texto de Mateus 28, versículo 19, e o ensino bíblico concernente do batismo é que ele é uma ordenança, é o que nós estamos afirmando. E que, como ordenança, não é um sacramento, não é um rito. Então, nós citamos esses dois versículos, Marcos 16 e Mateus 28. Não há, portanto, no batismo, um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. Eu quero que você absorva essa informação. O ensino bíblico que nós estamos trazendo para você é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça. Não, eu quero até repetir isso para você. Aquilo que nós estamos trazendo de ensino bíblico a você é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo, glória a Deus, e a quem já foi alcançado por essa graça. E não a quem quer obter uma graça através do batismo. Guarde essa palavra no seu coração. O batismo deve ser administrado aos adultos. Nós vamos entrar aqui num tema peculiar, entendendo que alguma igreja tem a prática de batizar criança e nós,
cristãos não temos tal prática. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como um sacramento, Agostinho era um bispo de Hipona e fazia a defesa dessa tese para a Igreja Católica. Ele defende também que o batismo deveria incluir as crianças, por haverem nascido com o pecado original. Elas precisavam ser batizadas para serem salvos. E aí, nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Agora, evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensinamento de Cristo. Só para você entender, Cristo afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Nós vamos usar o texto de Mateus, capítulo 19, versículo 14, aonde Jesus diz assim: deixai os pequeninos, não os estorveis, de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Logo, não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Lembra da referência que nós usamos? Marcos, capítulo 16. Eu disse a você, usando a palavra: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora veja bem, quem crer e for batizado. Eu faço uma pergunta para você que está comigo nessa aula. Uma criança, um bebê, que ainda não tem o seu poder de decisão, de saber o que é certo, o que é errado, de saber fazer a distinção entre o mal e o bem, como que essa criança poderia ou pode ser batizada? Como que eu posso fazer algo dessa maneira se o próprio Cristo nos ordenou na sua palavra: quem crer e for batizado? Então nós temos uma ordenança de Cristo. Uma criança não sabe fazer distinção. Ela não tem ainda o seu raciocínio formado para tomar tal decisão. Por isso nós não temos o hábito. Nós vamos segundo a palavra, aquilo que a Bíblia nos orienta. E a Bíblia nos orienta que é preciso crer. Por isso nós seguimos o ensinamento da palavra do Senhor. O batismo em águas, ele é uma ordenança e ele deve ser administrado aos adultos. Nós vamos para o ponto que vai trazer o tema, o símbolo e o propósito do batismo. Símbolo do batismo, identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, glória a Deus, por meio de sua morte e sepultamento e ressurreição. Essa verdade ela é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. Nós vamos ver isso no livro de Romanos, capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Dessa forma, o apóstolo ele mostra que o ato de emergir da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade, ela é afirmada na carta aos Colossenses. E aí eu quero deixar para você essa leitura. Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos.
Colossenses 2:12. E isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora ele entrou na nova vida em Cristo. Me faz lembrar de 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então nós estamos obedecendo, nós estamos passando pela ordenança do batismo. O velho homem está sendo sepultado. Ao sair das águas, ao ser levantado das águas, está nascendo um novo homem na presença do Senhor e cumprindo a palavra do Senhor e o ensinamento dado pelo próprio Cristo em Mateus capítulo 28. Não há espaço para indecisão. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós tomamos a decisão de servir ao Senhor, o nosso coração está proposto a ser morada de Deus. Então nós não temos espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Ou seja, se a pessoa tem recebido a Cristo no seu coração, se ela passou por uma conversão genuinamente transformadora, ela tem todo o desejo de descer às águas batismais. Quando se tem o problema da indecisão, às vezes isso pode acontecer por uma questão de ignorância ao sentido do ato, outras vezes é por falta de convicção de fé, mas no primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado, ele não vai mais poder cometer uma falha. Querido, deixa eu abrir um parênteses para você. Nós temos uma trajetória com Cristo. Eu quero que você entenda que a partir do momento que você obedece a palavra, que você passa pelas águas do batismo, você não está isento de pecar. Você não está isento de cometer uma falha. Eu sempre digo uma coisa e eu quero aproveitar o espaço para dizer: pecado na vida de um crente, ele não pode ser premeditado. Ele é um acidente de percurso. Mas o fato de descer as águas do batismo não é uma vacina contra o pecado, que você não vai mais cometer falhas. É claro que nós, como servos do Senhor, nós temos a responsabilidade de nos santificarmos na presença de Deus. Contudo, o batismo ele não é uma vacina que vai te imunizar contra o pecado. Eu quero que isso fique bem esclarecido. Quem vai te ajudar todos os dias a vencer o pecado é o amado e querido Espírito Santo de Deus, te fortalecendo através de uma vida de oração, de uma vida de consagração na presença do Pai. O batismo, ele precisa ser, então, administrado a uma pessoa justamente que tem certeza da sua conversão. Mas entenda o que eu lhe expliquei sobre o fato de cometer alguma falha. Se você tem deixado de cumprir a ordenança de Cristo, por isso, por favor, ainda há tempo para que você reveja esse conceito. Busque o auxílio, a presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus lhe dará graça, sabedoria, para que você passe pelas águas do batismo, cumprindo a ordenança de Cristo e sendo uma bênção para a obra do Senhor. Nós vamos, então, agora para a fórmula e o método do batismo. Nós abordamos a fórmula trinitária do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou aos seus discípulos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa fórmula trinitária do batismo cristão, nós vamos ver aqui que o texto cita
nessa parte as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas, com uma só essência. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus, dada aos seus discípulos, era essa: que colocassem na invocação o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora nós vamos ver também que existem algumas fórmulas de heresia do batismo. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitariana. E há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista, e um exemplo é o unicismo. Esse grupo ele batiza os membros somente em nome de Jesus. E eles têm algum suporte bíblico para trazer o embasamento dessa fé. E eles vão utilizar aí o livro de Atos, onde supostamente esse texto, que é buscado por muitos, negaria a prática trinitariana. Mas convém dizer também e trazer essa rápida explicação que o fato deles estarem batizando em nome de Jesus não negam a Trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus. Isto é, naquilo que ele fez e naquilo que ele ensinou. E nós trabalhamos também agora com um método bíblico de batismo, que é a imersão. Eu quero fazer essa leitura com você. Convém dizer que não há vestígios da prática do batismo que se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente o batismo nos dias bíblicos, que eles eram feitos por imersão. E aí nós vamos trazer algumas colocações para você. A palavra grega baptizo, ela traz o sentido de mergulhar, ou seja, mergulhar e submergir. Tanto na Bíblia como fora dela, existem vários textos que mostram a prática bíblica do batismo por imersão, tá? Mas da onde que nós vamos encontrar esse texto? Nós podemos ver isso em Marcos, capítulo 1, versículo 5, Marcos, capítulo 1, versículo 10, João, capítulo 3, versículo 23. Vários textos vão mostrar a prática bíblica do batismo por imersão. Se você pegar a referência de Marcos 1 e 5, o povo saía para ser batizado por João no Rio Jordão. Dessa mesma forma, quando foi batizado, Marcos capítulo 1, versículo 10, vai dizer que Jesus saiu da água, ou seja, uma referência ao batismo por imersão. Eu tenho certeza que essas referências são muito importantes e que nós precisamos, então, estar atentos a esses detalhes. Nós vamos, então, partir agora para a conclusão da nossa aula, aonde nós fechamos com a leitura. Nós procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha a atribuição de salvação a quem ele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo e tornamos pública a nossa profissão de fé. Que essa palavra fique guardada no seu coração, que você que ainda não cumpriu essa ordenança de Cristo,
possa cumpri-la. Que o Senhor Jesus esteja presente na tua vida todos os dias. Eu quero terminar essa aula aqui fazendo uma oração por você, para que você tome essa decisão e seja uma bênção nas mãos do Senhor. Senhor meu Deus, eu oro para quem está comigo nesse momento, pedindo a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está acompanhando essa aula. Que o Senhor traga todo o esclarecimento que a tua palavra nos dá e que essa pessoa passe pela ordenança do batismo, entendendo que é um requisito, que é uma ordenança do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida, acompanhe as nossas aulas aqui pelo Templo Central de Londrina e deixo um convite para você. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós estamos aqui. Deus te abençoe.